Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais um IBBcast hoje para falar sobre o sagrado e o secular. Você já deve ter ouvido comparativos comportamentais sobre alguém, tanto no profissional quanto no pessoal. Porque quando a gente analisa o comportamento, a gente separa essas questões, o pessoal, o profissional, o cristão em específico, por que separa a vida espiritual e a vida secular? O comportamento ele deveria ser o mesmo nesses dois sentidos. Então a gente vai discutir aqui hoje o porquê que tem essa separação. Se a gente analisar os padrões do mundo, o mundo ele resiste aos padrões divinos. Então, se o mundo resiste aos padrões divinos, por que a gente ainda fica com receio de ser excluído? Por que a gente não assume a camisa de cristão e a gente evangeliza, né? Sem transparecer aquela questão religiosa, mas sim a transformação que Cristo causa na vida daqueles que creem. Então, para falar sobre isso, nós temos aqui um convidado bastante especial, o pastor Rafael Brasílio. Pastor Rafael Brasílio, ele é pastor auxiliar na Igreja Batista do Brooklyn, pós-graduado em Teologia Sistemática Contemporânea e em Teologia Reformada, iniciou seus estudos musicais aos 14 anos, é bacharel em Música Sacra e líder dos Ministérios de Culto e Comunicação da IBB. O pastor tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e é licenciado em Artes Visuais. Teve passagens como maestro assistente na Orquestra Sinfônica de Santo André, Orquestra Experimental de Repertório e Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, consagrado ao Ministério de Música em 2009 e ao Ministério Pastoral em 2021. Ele está na IBB desde outubro de 2016. Muito bem-vindo, pastor Rafael. Obrigado, Douglas. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. É um prazer estar aqui participando dessa roda de conversa nessa noite, né? Porque normalmente eu estou ali atrás das câmeras, como operando a técnica. Espero cooperar para o seu crescimento espiritual nessa noite. Muito obrigado, pastor. Nós também temos aqui a participação. Dessa vez quem está no backstage é o pastor Rodrigo Goulart. Bom, então vamos ao tema. Eu queria ser já bastante objetivo e direto aqui, pastor Rafael. Por que é tão difícil manter o mesmo comportamento dentro e fora da igreja? Eu acredito que o ser humano ele tem uma necessidade natural de ser bem aceito. Tudo isso é natural. A gente quer que as nossas ações elas tragam alegria para as outras pessoas. A gente quer que ser bem recebido na casa das pessoas. A gente quer, dentro de uma roda de conversa, chegar e ser incluído naquela conversa. Então, existe uma necessidade nossa, intrínseca, de ser aceito e de ser bem aceito. Poucas pessoas não têm essa necessidade, algumas delas talvez, se forem diagnosticadas, talvez tenham algum tipo de distúrbio. Mas é natural, é comum as pessoas quererem ser aceitas. Então, se você acha que tem algo no seu íntimo, na sua prática, que talvez destoe daquele ambiente que você está chegando, é natural você querer esconder essa parte da sua vida e mostrar apenas aquilo que agrada às pessoas, de forma que você seja aceito. É assim na rede social. Na rede social, você só mostra as coisas boas, as coisas legais, as coisas que agradam as outras pessoas. Você não mostra coisas que talvez você tenha vergonha. Você não mostra aquela nota baixa que você tirou na faculdade. Você não mostra aquele mau resultado que você teve na empresa. Você mostra somente as suas alegrias. De forma que as pessoas respondam, curtam, dê um joinha, um coraçãozinho e fala: parabéns, Douglas. Parabéns por sua conquista. E aí você fica feliz e satisfeito porque está sendo aceito, está sendo aplaudido. É natural a gente querer moldar o nosso comportamento de forma que seja bem aceito na onde a gente está chegando. A juventude, eu vejo um pouco da juventude, né? É uma fase da vida que eles estão descobrindo o mundo e eles andam meio que em grupo, né? Tem o grupo ali e, de fato, tem ali uma luta para que tenha ali essa aceitação, né? Isso é o perigo, né? E aí está um desafio na vida do jovem, né? Não é só a gente, talvez, escolher algum tipo de ação ou não. O problema é quando a gente é outra pessoa, dependendo do ambiente. Você age de uma forma completamente diferente quando está na igreja e você age de uma forma completamente diferente quando você está na academia fazendo musculação. Por quê? Porque você quer ser aceito. Isso é um problema. Isso é um problema. Muito sério, por sinal. E aí, o que me vem à mente também é a questão
legal, eu vou ter um comportamento dentro e fora da igreja, né? Então, o comportamento na igreja é um comportamento de comunhão, de oração, nos estudos bíblicos, discutir ali temas bíblicos relacionados a isso. E muitas vezes, quando a gente vai para o mundo evangelizar, existe uma resistência contra esse comportamento, né? Muitas vezes até atrapalhada, porque a gente vê muita religiosidade hoje em dia, e são pessoas que agem de forma religiosa, mas tem pessoas que não transparecem a real transformação que Cristo causa naqueles que creem. Então a pergunta é, a partir do momento que eu vou para o mundo, e eu sou a mesma pessoa que eu sou dentro da igreja, que seria o correto, como não criar essa resistência, né? Como fazer com que as pessoas que recebem essa palavra, esse comportamento, vejam a vida cristã como uma vida abençoada? Engraçado que Jesus ele não criou esse tipo de resistência. Jesus, Deus, homem encarnado aqui na Terra, por onde quer que ele andasse, as pessoas se juntavam a ele. Ele tinha momentos com seus amigos mais íntimos, momentos de aprendizado, momentos de ensino, momentos de oração. Mas, quando ele saía da casa, ia de um lugar para outro, se achegava à sinagoga, as pessoas já se ajuntavam a ele. E Jesus, como Deus, ser perfeito, em todo o tempo que esteve aqui na Terra. Eu não sei de onde que sai da nossa cabeça que a gente tem que deixar de ser cristão, deixar de agir com bondade, deixar de agir com santidade, achando que as pessoas vão gostar mais da gente por causa disso. Jesus não fez isso. Jesus atraiu mais pessoas. E é engraçado que esse tipo de comportamento aconteceu na Bíblia, né? Num círculo cristão. Você vê lá em Gálatas 2, a partir do verso 11, Paulo, ele adverte e fala de um comentário, de um assunto que aconteceu entre ele e Pedro. Eles estavam entre gentios. Pedro, de alguma forma, percebeu que estava com alguns judeus próximo deles, mas ele estava no território gentil. Ele começou a se afastar dos gentios e ficou próximo dos judeus, porque ele ficou com medo e com receio do como os judeus iriam pensar, o que os judeus iriam pensar dele. O que será que eles vão pensar de mim? Melhor eu me juntar com os meus e me afastar daqueles que pensam um pouco diferente de mim. E aí Paulo fala que ele resistiu à face. Ele falou assim, como assim, Pedro? Como assim? Você agiu dessa forma na casa de Cornélio e agora aqui que a gente está aqui num outro ambiente, só porque tem alguns judeus aqui com você, você está agindo de maneira mais judaica ou judaizante? Isso não pode, Pedro. Você tem que... E depois, né, ele mesmo escreve, né, Jesus, né, nos ensina, né, seja o nosso procedimento, o nosso falar sim, sim, e o nosso falar não, não. Você não pode chegar num ambiente o sim se tornar não ou não se tornar sim, de forma que você seja aceito. Então, isso aconteceu na Bíblia. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. E imagine com a gente aqui, né, que a gente acaba moldando, as pessoas acabam querendo conformar o seu comportamento de acordo com as práticas do ambiente que ele está se ingressando, né? Que ele está adentrando. Mas o Evangelho de Jesus ele não nos ensina dessa forma. Ele fala que a gente o nosso procedimento ele tem que ser o mesmo. É claro que Pedro também, agora escrevendo na sua epístola, ele fala que a gente precisa falar e responder de maneira que seja agradável, com mansidão e temor, de forma que as pessoas queiram ouvir o nosso ensino. Eu ouvi uma vez um pastor falando que não é porque a nossa palavra tem que ser temperada com sal que ela tem que ser sal grosso. Ele pode ser um sal refinado, ele pode ser um sal que seja mais agradável, não precisa ser sal grosso. Então isso não torna ou não nos dá um passe livre para a gente ser arrogante, para a gente ser pessoas que não sejam agradáveis. Mas isso não muda o nosso comportamento e nem o teor daquilo que a gente está falando, né? E de fato, né, Jesus atraiu grandes multidões, né? E a resistência veio dos próprios líderes religiosos, né? Não veio do povo. Mas, pastor, a nossa inclinação para o pecado é isso que nos faz buscar essa aceitação social,
É a nossa inclinação para o pecado? É de uma forma espontânea, né? O que eu quero dizer é o seguinte, existe aquela questão da consciência do pecado, né? Quando você está fora da igreja e você tem consciência que você está pecando. E às vezes é simplesmente a inclinação do ser humano pelo pecado que o faz agir daquela forma, né? Também com o intuito dessa aceitação social. Nós somos humanos. Humanos são naturalmente pecadores, né? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, a nossa inclinação carnal coopera para esse tipo de comportamento. Agora, a Bíblia fala que o nosso espírito ele luta contra a carne, né? Então, nós precisamos dar espaço para o espírito agir para que a gente possa resistir às inclinações da carne. Nós temos essa necessidade de sermos aceitos, né? E o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 1, ele fala, né? Será que então estou buscando o favor dos homens ou o favor de Deus? Existe um sentimento nosso, uma imaginação nossa, uma sensação nossa, que parece que quando a gente está buscando a vontade de Deus, o favor de Deus, de alguma forma, a gente vai ofender as pessoas, né? Não necessariamente. Não necessariamente. E se a gente está ofendendo as pessoas, talvez a gente não esteja falando as coisas da maneira certa. E isso eu não falo de mudança de conteúdo, né? A gente não tem que suavizar a Bíblia. A gente não tem que suavizar os ensinos bíblicos. A gente não tem que suavizar o nosso crescimento espiritual ou aquilo que a gente vive como prática cristã diária. Não é isso. Mas nós não precisamos ser pessoas arrogantes. Exatamente o que eu falei um pouco atrás. Nós precisamos ser pessoas ter comportamento que façam com que as pessoas queiram estar próximas de nós. Que seja um comportamento agradável. Nós precisamos ser como Jesus e atrair multidões para perto da gente, não para longe de nós. E a Bíblia fala que tudo que a gente deve fazer para a honra e glória de Deus, né? A gente deve consagrar a Ele tudo que a gente faz. Olhando pelo lado... a gente realmente, quem vive essa verdade e sente o amor de Deus e é sensível a isso, e quem descobre esse tesouro sagrado, a gente quer levar para as pessoas que a gente ama, né? Eu digo que é impossível, a pessoa que passa pela conversão, tem um encontro com Jesus e passa pela transformação, é impossível que essa pessoa não evangelize, que fale com as pessoas, aqueles que o amam, e até os que não amam, e fala da graça que recebeu, né? Então, e para evangelizar, muitas vezes a gente não precisa ter o conhecimento bíblico muito aprofundado. A própria experiência de conversão é uma forma de evangelizar, né? E no mundo tão doente que a gente vê hoje, um mundo que passa por tantas dificuldades, né? Tantas doenças psicológicas, né? A nossa própria vida é uma forma de evangelizar, o nosso próprio comportamento, né? E o quanto mais convicto é o nosso comportamento e a nossa fé, isso é o que a Bíblia fala de refletir a luz de Cristo, né? Da gente se esvaziar e a gente seguir a orientação dele para refletir a luz dele para as pessoas que a gente ama. Então, isso tem a ver também com a questão da religiosidade. Você não precisa chegar numa roda de amigos necessariamente e você fazer uma pregação para esses amigos, mas o seu comportamento, as suas atitudes perante essas pessoas, elas também é uma forma de evangelizar e faz com que você tenha a sua mesma postura dos dois lados, certo? É o testemunho pessoal, né? Todos os métodos de evangelismo que você for fazer, qualquer curso sobre evangelismo, eles vão falar sobre a importância do seu testemunho pessoal. A importância de você falar do que Jesus fez para você, do que Jesus fez em você. E até que chega o ponto que você pode falar o que Jesus está fazendo através de você, ou a partir de você. Então a obra que Jesus fez em nós, ela é notória para aqueles que estão próximos a nós, principalmente aqueles que nos conheciam num tempo anterior. Ele falou, poxa Douglas, você fazia isso, a gente saía e fazia isso juntos, e agora você está recusando esse convite? Aí você pode falar, sim, eu estou recusando porque eu tive um encontro com Jesus, ele mudou a minha vida e eu não ajo mais dessa forma. Eu ajo de outra forma. E às vezes você nem precisa soltar tudo. Você só fala esse pouquinho e o cara vai ficar assim, mas me conte um pouquinho mais sobre isso. Eu tinha um professor de filosofia que falava isso. Toda pergunta que ele fazia, a gente respondia, ele... Me fale mais sobre isso. Então, sabe, deixar aquele gostinho de quero mais? Deixar algumas perguntas para que as pessoas
continue um assunto. E a gente joga uma isca e a pessoa ela pode se interessar e aí ele continua a conversa e a gente tem uma oportunidade de realmente ter uma conversa aberta com a pessoa. Então a gente tem que ter aquelas palavras que incentivem o evangelismo, né? Então aquelas frases que chamam para que a pessoa faça perguntas para que você continue a conversa. E aí você vê a abertura que a pessoa tem para o evangelho. E às vezes o evangelizar não acontece só naqueles 2 minutos, né? Aqueles 3, 5 minutos que a gente tem à disposição. O evangelismo pode continuar depois disso. Uma mensagem de WhatsApp. E a pessoa te pergunta, ou você fala, tô orando por você. E aí o evangelismo continua. Você mencionou da questão das redes sociais, né? Que as pessoas muitas vezes divulgam. Ninguém divulga momento de tristeza, né? Só momento de alegria, aqueles momentos, aquela coisa toda. E a gente vive numa sociedade doente, né? Olha aí, né? Como eu mencionei no último IBBcast, né? A doença do mundo moderno, né? Os consultórios dos psicólogos todos cheios, né? E eles cobrando um absurdo por tudo isso. Então, muitas vezes essas pessoas elas estão doentes, estão passando por crises e transparecem uma vida cheia de prazeres. E aí o refletir a luz de Cristo, né, talvez seja até a forma mais eficaz de evangelização, né, porque quem passa pela dificuldade e transparece essa vida, muitas vezes olha a vida do cristão e fala assim, olha, que bênção, né, e olha o comportamento com convicção, o comportamento com atitude, né, e eu vejo nisso uma forma de evangelizar bastante eficaz também, né. Com certeza, com certeza. O nosso testemunho, ele fala, às vezes, mais alto do que a nossa própria língua, do que a própria nossa boca mesmo. O nosso agir, o nosso ser diferente. A gente não vai tratar um funcionário com rispidez. A gente não vai dar um jeitinho brasileiro para conseguir aquele contrato. A gente não vai se desesperar depois de uma reunião que as coisas não aconteceram do jeito que a gente imaginou. Porque a gente acredita que Deus está no controle de todas as coisas. Que Jesus está na frente. E que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A gente tem fé nele. Então a gente pode viver de maneira tranquila. O nosso testemunho, ele fala. Tem aquela música que a gente já canta várias vezes aqui na igreja, né? Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser, pois Jesus Cristo mudou meu viver. E ele fala, o amor só existia em canções que falavam, mas agora é diferente. Agora é diferente. Agora eu falo de Cristo a toda a gente porque Ele me deu o seu amor. Isso é a vida do cristão. E não precisa de método evangelístico para falar do que Jesus fez por você. Não precisa. A tua experiência. É a sua experiência. A sua experiência, ela fala mais alto. Fala que você é um homem de Deus, um servo de Deus. E você se torna um lugar ou a pessoa a ser procurada no momento de necessidade. A palavra convence e o exemplo arrasta, né, a pessoa. E você se torna aquela pessoa que o seu amigo, no momento de necessidade, ele vai procurar você. No momento de necessidade, ele vai lembrar, poxa, o Douglas me falou isso, e eu vou pedir para ele me explicar um pouco mais. Eu vou pedir para ele orar pela minha vida. E pastor, hoje a gente vive num mundo bastante polarizado e bastante intolerante dos dois lados. As pessoas elas ficam cegas, né, e entendem que a visão dela é a única que tem, né? Então, na tua opinião, hoje existe intolerância religiosa? E para quem vive algum tipo de intolerância, qual que é a orientação bíblica para esse tipo de situação? Eu não posso falar de intolerância religiosa a todas as religiões, né? Eu só posso falar da religião que eu vivo, né? Eu não sei se há intolerância religiosa em outros ambientes religiosos, né? Agora, no nosso ambiente brasileiro, existe uma aversão a tudo aquilo que não é politicamente correto. Hoje nós estamos vivendo num ambiente em que a gente tem que aceitar tudo e a todos. Não importa qualquer tipo de padrão. As verdades, elas são fluidas, elas são relativas, elas mudam a cada dia. Numa mesa com 3 pessoas, nós podemos ter 3 verdades diferentes e o mundo fala que essas 3 pessoas têm que sair
com essas 3 verdades e não chegar em nenhuma conclusão e os 3 continuarem com suas 3 verdades como se nada tivesse acontecendo. Perfeito. E essa é uma conversa perfeita, de acordo com o mundo, né? E nesse aspecto, os padrões que o cristianismo prega, que Jesus prega, são padrões que eles vão contra alguns esses ensinamentos do mundo. Nós acreditamos que a verdade ela não é relativa. Acreditamos que a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Os ensinos de Jesus Cristo eles estão relatados na Bíblia. Simples assim. Agora, Jesus Cristo ele não negociou nenhum tipo de princípio. O Sermão da Montanha, ele citou vários e vários ensinos do Antigo Testamento. E ele falou que eu vim cumprir a lei, eu não vim abolir a lei. E ele deu alguns ensinos que foram mais a fundo ainda do que a lei já falava. E hoje, esses ensinos que Jesus pregou há mais de 2000 anos atrás, ainda continuam valendo. São princípios eternos, princípios da palavra do Senhor. Só que o mundo mudou. As pessoas mudaram. E a cabeça das pessoas mudou. Agora, isso agrada a todo mundo? O apóstolo Paulo fala que a gente não tem que buscar agradar as pessoas, a gente tem que agradar a Deus. A Deus, é o comportamento. É o nosso comportamento, a gente tem que buscar agradar a Deus. Nesse sentido, os cristãos eles podem sim ser perseguidos. Os cristãos verdadeiros. Que professam. E é bíblico, né? Sobre as perseguições. Nós sofreríamos perseguições. O mundo nos odeia, a Bíblia fala. Né? E a gente não tem que achar que vai ser diferente. Jesus avisou desde o princípio que não ia ser fácil. No mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele não falou que ia ser fácil. Você vai viver o meu ensino, vai dar tudo certo, todo mundo vai gostar, você vai ser chamado para todos os podcasts aí dos mais conhecidos, você vai ter as melhores oportunidades para falar nos TED Talks, para falar sobre a sua experiência de cristão. Não é isso que Jesus fala. Ele fala que nós seremos perseguidos. Então, isso não tem que suavizar o nosso discurso. Nós temos que continuar vivendo. Nesse sentido, a gente é perseguido, sim. Agora, uma perseguição contra o cristianismo em si, na nossa sociedade brasileira, de alguma forma, a gente quase teve um governo cristão. Então, existem as oposições, né? Agora nós estamos num governo não cristão. Então a gente fica correndo atrás do vento, né? Sempre um contra o outro. Então, aonde há 2 pensamentos diferentes, vai haver oposição e isso é natural de se acontecer. Agora, isso não tem que abalar o cristão. Não tem que abalar o cristão. A gente já está sabendo disso. A gente só tem que continuar sendo fiel. E a fé do cristão também, né? Porque assim, eu entendo, né, dentro do que você explicou, que é necessário ter o respeito. Cada um vai ter um pensamento e o respeito ele precisa prevalecer, né? Só que o respeito é uma coisa e aceitar aquilo é outra, né? Você não precisa concordar, você não precisa aceitar. O cristão ele tem ali uma palavra de vida, né? E que ele precisa se posicionar da forma certa, no momento certo, né? Saber como falar, mas também de evangelizar, seja com uma palavra, ou seja através do comportamento. Isso me parece tão claro, né? Porque assim, você respeita, né? E aí você fala sobre o que você acredita por amor a outra pessoa. Não tem motivo do porquê ter algum tipo de intolerância ou algum tipo de extremismo nesse sentido, né? E também a gente tem que ver qual que é a nossa intenção com aquela conversa, né? Ganhar uma discussão não necessariamente faz da gente vencedores do objetivo final, né? A gente nem precisa, não é porque você ganhou aquela discussão que você convenceu aquela pessoa, né? Então, os muitos argumentos talvez não convença a pessoa, mas uma palavra de amor faz ela entender que, mesmo que ela não concorde com você, você respeita e você falou em amor e ela vai continuar sendo sua amiga. Porque você falou com amor com aquela pessoa. Ela sabe da sua posição, sabe que você pensa diferente, sabe que você vai continuar orando por ela, independente do que ela esteja fazendo. Mas a gente entende que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, né? E de nenhuma forma a palavra que ela volta vazia. Ela cumpre com o objetivo pelo qual ela foi lançada. É isso que diz o profeta Jeremias. Então, essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela tem que ser lançada com amor, com respeito,
mas é a palavra do Senhor. Não é suavizar o discurso, mas o discurso, ele continua sendo verdadeiro. Ele continua sendo o discurso de Jesus. Da mesma forma que Jesus pregou, com amor. Sim. Agora, as pessoas elas podem responder de maneira agressiva a nossa palavra. Jesus teve várias oposições agressivas. Pessoas pegaram pedras para poder atacar em Jesus. Teve momentos que Jesus ele saiu no meio da multidão enfurecida. Então, o nosso discurso pode provocar raiva e ira nas outras pessoas. Isso não quer dizer que nós devamos responder também com raiva e com ira. Nossa palavra, a gente tem que responder com mansidão e com temor. A gente teve aqui 2 IBBcast antes desse, né, e eu diria que o assunto ele foi mais direcionado ao não crente, ou aquele que não está dentro da igreja, né? E na conversa aqui com o pastor, eu vejo que isso é mais conversa direcionada para os que estão dentro da igreja. E a igreja de Cristo, né, uma coisa é o templo, outra coisa é a igreja de Cristo, né? Onde tem 2 ou 3 reunidos fora da igreja, ali se faz uma igreja, pessoas em comunhão. Por que eu estou mencionando isso, pastor? Porque se o objetivo é honrar e glorificar a Deus, e nós estando fora da igreja, toda e qualquer ação é uma oportunidade para honrar e glorificar a Deus. Seja você cumprimentar o porteiro, seja no bom dia que você dá quando você chega no trabalho, seja no seu comportamento com a família, seja na sua postura, né, dentro do trabalho. Eu vejo que as empresas hoje ela tem as regras de compliance, né? Para o cristão, a própria Bíblia é a regra de compliance, né? Isso se leva para a vida. Faz sentido, pastor? Se a intenção é honrar e glorificar Deus, o que eu quero dizer é o seguinte: o comportamento muitas vezes ele fala por si só, né? Para quem está dentro da igreja, está fora, se vê naquela situação, numa roda de amigos, e existe um tema, como se comportar nesse tipo de situação, num tema que não agrada o coração de Deus? Você falou sobre uma oportunidade de glorificar a Deus, né? Eu não acredito que haja oportunidades para glorificar a Deus. A nossa vida é uma vida de glórias, para dar glórias a Deus. A nossa vida, o nosso viver diário, o nosso respirar, o nosso levantar, o nosso beber, o nosso comer, o nosso caminhar, deve glorificar a Deus. 1 Coríntios 10 fala que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Hoje eu vi um podcast que um pastor falou que ele levanta de joelhos. Ele fala que o dia dele inteiro já começa desde o abrir o olho dele, já se prostra de joelhos, porque o dia dele já vai começar de joelhos. O dia dele inteiro é entregue a Cristo, é entregue a Deus. E isso envolve todas as partes do dia. Dizem que se você quer conhecer uma pessoa, você tem que ver como que ela trata o garçom. Eu já presenciei, já almocei com pessoas que são cristãos fiéis. E tratam com tanta arrogância um garçom. Se colocam numa situação superior ao garçom, porque o garçom está servindo de alguma forma. Isso não é uma atitude cristã. Por mais cristão que você seja, não importa quanto tempo você está na igreja. Não importa quanto tempo você professa a fé em Cristo. Então, o tratar o garçom é glorificar a Cristo. O tratar o porteiro do seu prédio é uma atitude de glórias a Cristo. O trânsito é um lugar de glorificar a Deus. O trânsito. Todos os motoqueiros que buzinarem para você, a sua resposta é para dar glórias a Deus. Você passar ou não num farol vermelho é uma atitude que glorifica a Deus ou não glorifica a Deus. Todas as nossas atitudes ou glorificam a Cristo ou não glorificam a Cristo. E não importa onde você esteja, não importa onde a gente esteja. Tudo que a gente faz não é uma oportunidade, ela deve ser motivo para glorificar o ambiente, um lugar, é a hora de glorificar a Cristo. Né? A gente está aqui glorificando a Cristo? Eu acredito que sim. Então a gente tem que buscar esse tipo de ambientes. Né? Existem ambientes em que são mais difíceis da gente glorificar a Cristo? Claro. Agora, é um ambiente propício para um cristão? Você deve estar lá? Qual é a razão de você estar lá? O que você foi fazer lá? Para quê? Né?
Então, a gente até ouve, né, algumas pessoas que falam, não, eu fui no Carnaval de Salvador no trio elétrico evangelizar. Não é um ambiente propício para isso. Não é um ambiente propício para isso. Ninguém vai parar para te ouvir. Exato. Então, você tem que medir e ter sabedoria do alto céu para ver se aquele ambiente glorifica a Cristo. Se não glorifica a Cristo, você não deve estar naquele ambiente. Você tem que sair de lá. É melhor do que você desonrar a Cristo lá. Pegando esse gancho, pastor, agora, diria que agora passando para quem está do outro lado ali, quem nos ouve e que não tem essa vida de comunhão com a igreja, não é cristão ou não faz parte de uma igreja. Essa pessoa, muitas vezes, ela vê a vida espiritual com uma muita resistência, né? Essas pessoas, elas enxergam que a vida do cristão é um mundo cheio de limitações, né? Você não pode fazer uma série de coisas. Ela é cheia de privações, de impedimento. Até mesmo muitos entendem como moralismo, né? E o não viver em espírito, né? É importante que essas pessoas entendam essa diferença, né? A inclinação para o próprio prazer é uma falsa sensação de liberdade. Essa pessoa, na verdade, ela é escrava dos próprios prazeres, né? E o prazer é aquela coisa, né? É aquele minuto de prazer e depois você está precisando de mais, né? Quase que uma reação química do corpo por querer mais e mais, e você entra isso num ciclo sem fim. E quando você vê as coisas de forma espiritual, você abre mão do que você quer e, por amor a Cristo, você age de forma espiritual. E daí vem a liberdade. Como fazer essa pessoa, né, que não está dentro desse contexto entender que ela é escrava do prazer dela? E a hora que você experimenta o amor de Cristo e você serve a Ele, você se liberta disso e você age com liberdade, né? Porque você não depende mais desses prazeres. Você começou falando sobre as pessoas acharem que a nossa vida é uma vida que tem limitações por nós sermos cristãos. E é isso mesmo. Não tem que falar que não é. Existem coisas que nós não fazemos. Nós não devemos dar lugar à carne. Existem vários pecados que são descritos na Bíblia e que a gente tem que evitar. E que a gente não pode. A gente não pode mentir, a gente não pode matar, a gente não pode se irar de maneira que deseja a morte do outro, a gente não pode ter desejo pelas coisas dos outros, né? A gente não pode adulterar. Não pode mesmo. E é para continuar não podendo. Nesse sentido, o cristianismo, sim, a religião de Jesus é uma religião que limita. Mas limita o quê? Limita o pecado. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. A liberdade, ela é a nossa capacidade de poder falar não. Não é a capacidade de fazer tudo o que você quer. Isso não é necessariamente liberdade. Liberdade é você falar, eu não quero fazer isso. E eu não vou fazer isso, porque eu sou livre para não fazer. Quando uma pessoa é viciada em cigarro, ela fala, não, eu sou livre, eu posso fumar. Você pode fumar. Você quer acabar com a sua saúde? Acabe. Esse é o seu desejo. Mas isso é necessariamente liberdade? É liberdade para pecar. Nesse sentido, talvez sim. Mas seria realmente liberdade se você falasse, então, você pode escolher não fumar hoje? Aí ela vai bugar e fala assim, peraí, eu não sei se eu consigo. Um colega da Carol tentou parar de fumar. Durou 2 dias. Então, ele é livre para fumar ou ele é escravo do cigarro? É a dependência da carne, né? É a dependência da carne. Ele não consegue se livrar do pecado. Ele não consegue. Então, ele não é livre. Ele é escravo do pecado. Agora, quando a gente fala assim, não, então eu sou livre e eu escolho não pecar. Ou eu escolho entregar a minha vida para um Deus que é maior que tudo. Eu escolho entregar a minha vida ao desejo e às vontades de um Deus que me criou. Eu escolho entregar a minha vida à vontade e ao serviço do Deus que enviou Jesus Cristo para morrer aqui neste mundo, para me dar vida. Eu escolho me entregar a Jesus. Isso é escolha.
Isso é liberdade. E aí nós escolhemos o quê? Ser servos. Servos de Cristo. Isso me remete também à carta de Paulo aos Gálatas, onde ele fala bastante sobre a divisão entre espírito e carne. E se você não age de forma espiritual, né, com fé, você fica, né, se você não se alimenta espiritualmente, você fica dependente da carne. E aí você citou alguns exemplos, né? A nossa carne, ela é tão fraca que são reações químicas, né? O fumante que deixa de fumar, o corpo reage quimicamente. E quando ele passa a fumar, é uma outra reação química que lhe dá prazer. Isso não é só para o fumante, isso tem relação com a bebida, isso tem relação, né? Isso serve para todos nós. O celular hoje é uma coisa que dá prazer e virou um hábito, né? Mesmo que a pessoa não tenha nada que olhar no celular, ela tem um hábito de olhar no celular. Eu não lembro de uma vez que eu entrei no elevador com alguém e a pessoa não está no celular, por exemplo. Então, e aí os prazeres da carne, aquilo que dá prazer, a gente pode falar de uma infinidade de coisas que inclinam o homem aí para o pecado. Então, aí entra a questão da vida espiritual, né? É que você ama a Deus em primeiro lugar e você abre mão daquilo que tua carne te pede por amor, né? Igual quando você quer agradar um filho, você o ama, você quer ver ele feliz. E às vezes você também tem que agir com rigor, mas na relação com Deus, o fato de amar a Deus, a gente tem que abrir mão dessa vontade carnal para poder isso dar prazer ao cristão. Sim, na verdade a gente tem que seguir o exemplo de Cristo, né? O texto de Filipenses 2, ele fala que seja o vosso procedimento o mesmo de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. O que Deus espera de nós é que nós sigamos o exemplo do nosso Mestre Jesus, que nós nos esvaziemos do nosso eu e nós nos entreguemos a Jesus. É só, entre aspas bem grandes, é só isso. Não precisa muito mais do que isso. Jesus, mesmo sendo Deus, esvaziou-se da sua glória, deixou os céus, se colocou numa condição super difícil aqui na terra, foi blasfemado, foi maltratado, apanhou, foi injustiçado. E por que conosco seria diferente, né? A gente espera que nós, servos de Jesus, vivamos de maneira diferente do que ele viveu. Exato. Nós devemos seguir os caminhos do nosso mestre. E seguir os caminhos do nosso mestre nos leva ao caminho do serviço, nos leva ao caminho de esvaziar o nosso eu, as nossas próprias vontades, para fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo mesmo falou, mesmo orou, que seja feita a sua vontade, não a minha. Então, eu me coloco diante da vontade do Senhor. Isso é a gente estar diante de uma sociedade que pensa que é a vontade da carne que tem que prevalecer. O cristão não deve pensar dessa forma. Sim. E turma, estou tentando conduzir essa conversa aqui, quando eu falo do sagrado e secular, eu entendo que tem um público aqui que vê, né, tem a sensibilidade, os olhos espirituais para olhar ali para o sagrado e saber, olha, como é que eu consigo sair da igreja e agir com esse comportamento para poder, através da minha vida, refletir a luz de Cristo. E também para a pessoa que não vive esse cotidiano, para que quando olhe para a igreja, olhar também o pensamento do cristão e ver como o cristão interpreta as coisas, né, e que é por amor a Deus agir da forma com que ele orienta. E aí, seguindo aqui para a nossa conclusão, pastor, às vezes, quando eu falo assim, amar a Deus em primeiro lugar, né, e a pessoa entende que não é uma pessoa ruim, é porque, como eu posso explicar? Eu não sou uma pessoa ruim porque eu quero coisas boas, né? Olha, eu quero um bom emprego, eu quero viajar, eu quero ter um carro novo, né? E a pessoa tenta conduzir a vida dela para poder buscar essas coisas, né? Então, o perigo não está em querer coisas boas, né? O perigo está no excesso dessa vontade e quando você coloca isso acima da vontade de Deus. Porque aí você passa a buscar o prazer, a buscar essas coisas acima do que Deus orienta você fazer. Faz sentido isso, né? Porque o cristão, ele quer ter,
né, dar uma vida confortável para a família, ele quer ter ali a condição dele, só que isso não pode ser o propósito principal, né? O propósito principal tem que honrar e glorificar a Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas como consequência disso. Você vai seguir os planos de Deus, mais ou menos assim? Eu vou voltar um pouquinho no começo da sua fala. Você falou sobre esse ambiente secular, né, e um ambiente sagrado, né, entre o sagrado e o profano, né? Eu não gosto de pensar a vida dessa forma. A gente tem que buscar... Foi Deus que criou, né? Deus criou tudo. Ele é o Criador, né? E a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus. Então, o mundo é obra de Cristo. E até aqueles que não conhecem a Deus, o texto de Romanos capítulo 1, eles falam que são indesculpáveis, porque basta olhar para fora, basta olhar para o céu e ver que existe um Deus, que existe um Criador. Então, o mundo é um lugar sagrado, nesse sentido, porque é a criação de Deus, né? E nós só podemos contemplar esse sagrado em comunhão com Deus, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo aqueles que não têm um relacionamento com Deus, eles podem olhar para o mundo e ver coisas boas. E podem desejar coisas boas. E podem ser pessoas boas para os seus familiares. Podem ser pessoas boas para as suas empresas. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há alguma bondade nessa pessoa. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E é isso que, de alguma forma, nos aproxima de Deus. Senão, não seria possível nós termos um relacionamento com Deus. E é isso que permite que pessoas más façam coisas boas. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Há alguma bondade em você. Só que essa bondade, de alguma forma, que é o pecado em nossas vidas, ele corrompe os nossos desejos bons. E a gente cede aos prazeres da carne e a gente deturpa coisas boas, transformando essas coisas em coisas ruins. Então, o desejar coisas boas, o ser bom, é uma faísca de Deus na vida das pessoas. É uma faísca de Deus na vida das pessoas. E é essa faísca que nos aproxima de Deus, faz a gente entender qual que é o plano de Deus para as nossas vidas, e aí nós podemos nos entregar verdadeiramente a Deus, e entregar as nossas vidas a Deus, e aí realmente viver uma vida ao lado dele, em comunhão com ele, em comunhão com Deus. Nos arrependendo das nossas más práticas, nos arrependendo dos nossos pecados e buscando verdadeiramente a Deus e a vontade de Deus e ao reino de Deus. E assim as demais coisas nos serão acrescentadas. O buscar desenfreadamente por coisas que são lícitas de forma errada, na proporção errada, buscando interesses errados, é pecado. Né? A Bíblia fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ela fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Se você é dominado por uma coisa lícita, essa coisa deixou de ser lícita e se tornou pecado. Cuidar do corpo é algo lícito. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Ele nos deu esse corpo, essa carcaça, que um dia vai se deteriorar. Você ser uma pessoa que cuida da sua saúde é algo lícito. Você cuidar da sua saúde para poder ficar se mostrando para outras pessoas, para você ser a pessoa mais linda e mais maravilhosa do mundo, para expor o seu corpo para o desejo de outras pessoas, você transformou uma coisa que é lícita numa coisa que é pecaminosa. Sim, esse versículo fala bastante ao meu coração, né? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Porque depois disso, né? Poxa, se tudo é lícito, mas nem tudo me convém, entra aquela... Se o seu coração te condena, imagina Deus, que é muito maior do que o teu coração, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que assim, tudo é lícito, mas nem tudo se convém. E quem tem essa vida de comunhão, quem estuda a palavra, o Espírito Santo vai falar com essa pessoa. Ela sente, né? Fala assim, olha, aquele incômodo é um incômodo do Espírito Santo para que ela consiga agir em santidade. A nossa vida ela é aferida nos moldes da palavra de Deus. Né? Se nós estamos seguindo as orientações da Bíblia, nós estamos seguindo a vontade de Deus.
E essa vontade ela é confirmada nos nossos corações a partir do Espírito Santo que mora no nosso coração. E é Ele que nos acusa do nosso pecado, quando nós estamos errados. É Ele que nos incomoda. Ele fala no nosso coração e fala que nós devemos agir de maneira diferente. Nós devemos voltar para o nosso caminho, que é o caminho da palavra de Deus. E agora, tem que tomar muito cuidado com esse texto, né, sobre o coração, né? Porque o coração do homem é enganoso. Então, é nisso que mora a questão de eu fazer coisas lícitas e essas coisas lícitas se tornarem pecado. Porque o seu coração pode te enganar. Confiar no próprio entendimento. No seu próprio entendimento. E aí você tem que fazer a oração do Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração. E se há algo que esteja errado, por favor, me ajude, me fale que esteja errado e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda o meu coração. Se eu estou agindo errado, por favor, me avisa. Por favor, me incomode. Mude o meu coração. E aí, sim, nós estamos seguindo a vontade de Deus. Porque Ele também está mudando o nosso coração. E conformando o nosso coração ao coração dEle. Quando a gente reconhece essas fraquezas, a gente fica sensível à voz de Deus, né? Quando você se reconhece fraco, você é forte, porque você fica sensível a essa palavra de Deus. Uhum. É exatamente isso. A gente precisa estar em concordância, em comunhão com Deus mesmo. Diário. E aí a gente pode realmente saber se a gente está no caminho certo ou no caminho errado. Quanto mais a gente se afasta do caminho de Deus, menos dessas dicas a gente vai ter. Quanto mais próximo dele a gente está, mais ele vai falar o nosso coração, mais ele vai transformar o nosso dia a dia. A gente pode viver uma vida santa, mesmo numa sociedade corrompida. Muito bem, pastor. Caminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta, porque eu vejo que você aceita Cristo, você tem uma vida transformada e, por outro lado, você, no seu caminho de santidade, você se alimenta da palavra de Deus, para que você consiga ter o discernimento dessas coisas, né? Dá para poder seguir, evangelizar esse comportamento social que reflita a luz de Cristo sem se aprofundar na palavra de Deus? Porque pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, né? Como você age sem você conhecer o que Ele quer para você? João 8,36 ele fala, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Só pode haver um cristianismo verdadeiro, santo, fiel, se for ao lado de Jesus. Se a liberdade vier de Jesus. Se há uma comunhão com Jesus. Se não houver essa comunhão, não tem como. Não tem como a gente saber se a gente está fazendo as coisas certas. Nós vamos dar lugar à carne. E a cada dia que passa, a gente vai se afastar mais dos caminhos de Jesus. A liberdade verdadeira só existe em Jesus. E essa liberdade, Jesus respeita demais a nossa liberdade. Jesus respeita a nossa vontade. Apocalipse ele fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele. Ele está à nossa disposição hoje para libertar a gente, para nos dar nova vida, para mudar o nosso comportamento, para abençoar a nossa família, para mudar a história da nossa vida, para mudar a história da nossa família, para a partir de nós criar um novo povo, uma nova geração de cristãos, de servos do Senhor. Ele está à disposição, à porta, só que ele não invade, ele bate. Se a gente abrir a porta e falar, Jesus, venha entrar no meu coração. Venha à minha casa. Senta aqui. Me ensina. Me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor. Aí ele vai entrar. E aí ele vai fazer a transformação que nós tanto precisamos. Que nós tanto desejamos também. Quem aqui não quer ter uma vida feliz? Quem aqui não quer ter uma vida plena? Quem aqui não quer ser abençoado? Quem aqui não quer que a sua família prospere? Quem não quer que ver os filhos dos seus filhos? Todos nós desejamos. Todos nós desejamos que a nossa vida corra bem.
É. Isso é uma coisa também que existe aí uma má interpretação de quem não conhece, né? Se Deus é bom, por que o Deus manda para o inferno? Por que Deus condena? Não, né? Deus veio para salvar. O mundo já está condenado. Ele deu o filho dele para que o mundo fosse salvo. Ele está ali para te salvar, não é para te condenar, né? Mas ao mesmo tempo que ele é bom, ele é justo, né? Jesus, o pastor Carlos pregou um tempo atrás aqui na igreja, né? Falou que Jesus não manda ninguém para o inferno. As pessoas já estão lá. Ele cede uma oportunidade para tirar as pessoas do inferno. Ele pode tirar as pessoas do inferno. Agora, ele não manda ninguém para o inferno. As pessoas já estão condenadas. O mundo jaz do maligno. Nós já estamos condenados. Aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. Agora, se você crê em Jesus, você deixa de ser um condenado e não será nem julgado. Você já está salvo. Você já está liberto. Você já está livre. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus e o seu lugar no céu já está reservado. E não existe glória maior do que a gente ter o nosso futuro garantido. E não garantido por alguém que muda a palavra, muda o discurso, não garantido por alguém que morre e depois outra pessoa sucede. Garantido por aquele que morreu, ressuscitou, está vivo e está sentado à destra do Pai. Por aquele que venceu a morte, o vitorioso Jesus Cristo. Muito bom, pastor. Muito obrigado pelo seu tempo, pelos esclarecimentos abençoados. E aquele que nos escuta, a nossa oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você entenda que amar a Cristo ele não está nas palavras e nem na religiosidade, mas sim em ação e em verdade. Que você é um representante de Cristo e você reflete a luz dele, né? Então, cada ação que você toma no mundo, quem vê de fora vai interpretar, né, como que é o comportamento cristão. E a gente precisa carregar essa responsabilidade. Então a nossa oração é que você consiga ter esse discernimento, ter esse comportamento. Isso é um desafio para todos, né, para mim, para o pastor, para todos esse discernimento, mas nós fazemos isso por amor a Deus. E com isso nós concluímos. Pastor Rafael, muito obrigado. Alguma consideração final? A minha última consideração final é a orientação de Jesus mesmo. Ele fala que não é possível nós servirmos a dois senhores. Isso ele está falando sobre dinheiro, né? Ou você amará um ou você odiará outro. Não tem como a gente viver vida dupla. Não tem como a gente ser um em um ambiente, ser outro em outro ambiente. A gente vai estar servindo a dois senhores. Isso não existe. Não existe. A gente só pode servir a um Senhor. E se a gente não está servindo a Jesus, não é uma questão de, eu estou tentando. Ou você serve a Jesus, ou você não serve a Jesus. Se você não serve a Jesus, você está automaticamente servindo ao diabo. E isso não tem outro caminho. Não existe um caminho do meio. Não dá para agradar os dois lados. E como isso é comum, né? Quando eu tento falar da minha experiência para as pessoas, né, muitos falam assim, olha, eu sou cristão, mas eu me simpatizo com X, eu também acredito em Y. E o que eu falo é justamente, olha, o simples fato de você crer nisso, isso já o faz pecador e contra a vontade de Deus. Como você consegue agradar os dois lados? E como isso é comum, né, pastor? O nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Ele não divide a glória dele com nenhum tipo de religião. Ele não divide a glória dele com nenhum tipo de benefício que a sociedade venha trazer por qualquer status social, por dinheiro, por posição política. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Se você não serve a Jesus, se você não serve a Deus, você automaticamente serve o mal. Você automaticamente serve o diabo. Não tem como você não servir a ninguém. E aí você serve a carne e, infelizmente, se você continuar com esse tipo de atitude, o seu fim também já está decretado. Agora, a nossa oração é que você ouça o ensino de Jesus e a voz do Senhor chamando a gente de volta. Ele está batendo e nós podemos abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus entrar. E falar, Senhor, eu só quero servir ao Senhor. Eu escolho servir a Jesus. Eu escolho entregar a minha vida a Jesus. Eu escolho que todos os meus dias, que cada segundo do meu dia, seja uma vida de louvor a Deus. É isso que eu quero, Senhor, me ajude. E aí, você fazendo essa oração, você vai ver que a transformação vai ser radical e vai ser uma bênção. Você nunca mais terá esse tipo de pensamento. Você nunca mais vai desejar outra coisa.
a não ser servir a Jesus a cada dia da sua vida. Amém, amém. Bom, turma, espero que depois dessa você sinta realmente o quão maravilhoso é o amor de Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você se sinta encorajado a demonstrar para os seus amigos, familiares, para as pessoas que você trabalha, a transformação que Deus causa na vida daqueles que o creem. Então, essa é a nossa oração e por aqui nós terminamos o nosso IBBcast. Grande abraço, Deus te acompanhe e Deus te abençoe. Boa noite.